Enquanto você está em pé, vamos fazer a leitura de um versículo, Mateus capítulo 4, verso 4. Se tiver lá a tradução, nova tradução da linguagem de hoje, vê se tem essa versão lá para nós. Nós estamos acostumados a esse texto aí. Nova tradução da linguagem de hoje, 9TLH. Isso. Diz a palavra: Jesus respondeu: as escrituras sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Amém? Pode estar assentados, irmãos. Nós estamos acostumados com o texto das versões mais tradicionais que diz: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E aí essa nova versão, nova tradução da linguagem de hoje, diz que o homem viverá de tudo aquilo que Deus diz. E o que Deus diz? Está em nossas mãos. É a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a história do povo de Deus. A Bíblia, ela muito antes de quaisquer conhecimentos, a Bíblia, ela é. A palavra de Deus, ela não tem início, porque Deus é Deus. Então Deus não tem início. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Estudiosos buscam, ao longo de todo o tempo, de toda a história, tentar definir eras, tentar definir épocas, tentar decifrar idades, mas nós sabemos e nós temos convicção, mesmo sendo nós iletrados e não sendo nenhum cientista, pesquisador, temos plena fé e convicção de que Deus é Deus, não há nada como Deus, só Deus mesmo. Amém? Palavras que eu ouvi muito do saudoso pastor João Veloso. Pastor João Veloso foi um dos meus discipuladores lá na época da minha adolescência. Rígido, no tempo que só sobravam os que tinham firmeza mesmo. Era de chamar lá no gabinete para perguntar por que eu estava lá na esquina vendo os meninos jogar bola. Vendo, tá? Vendo. Que eu não estava lá jogando não, porque eu nunca... Mas o que a gente tem que ter consciência e ter essa convicção de que Deus é o princípio de todas as coisas. Nós cantamos, que nós nascemos para adorá-lo. Foi para te adorar que eu nasci. E nós precisamos ter essa convicção e entender que tudo que se fez e tudo que existe foi feito por Deus, e nós fomos feitos então a sua imagem e semelhança, conforme diz a palavra, para a adoração da sua glória. A partir do momento que nós entendemos esse princípio, nós podemos então ter essa convicção, essa fé, essa segurança de que realmente nós fomos criados por Deus e que temos a oportunidade de voltar para Ele. Ele nos colocou, sobre esta terra para que sejamos multiplicadores do bem, porque a palavra nos diz que nós devemos pagar o mal com o bem. E isso nós precisamos raciocinar e entender que nós precisamos ser esses multiplicadores do bem. Porém, para a gente resistir a essa terra, resistir a todas as dificuldades que são impostas, para resistir todas as tentações
que o inimigo coloca no nosso caminho em todos os dias, todos os momentos. Então, para a gente ter essa resistência, para a gente conseguir chegar ao alvo, chegar ao fim desse caminho, né, que está designado para cada um de nós aqui na terra, para a gente conseguir chegar a essa vitória, nós precisamos, antes de mais nada, conforme tenho dito, ter essa convicção e saber que Deus tem um plano na vida de cada um de nós. Apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as tribulações, né, apesar de todas as barreiras e os percalços que aparecem ao longo do caminho, nós precisamos ter essa convicção de que Deus, Ele tem um propósito nas nossas vidas. De acordo com a palavra, a gente vê ao longo de todo o tempo, né, as dificuldades que o povo escolhido por Deus, lá desde Abraão, passaram para chegar até onde Deus realmente tinha designado para eles. E hoje nós ainda continuamos contemplando essas guerras, esses conflitos que tentam dificultar, né, que dificultam e tentam exterminar essa promessa de Deus para o povo na terra. Sabemos que o povo de Israel, o povo escolhido por Deus, conforme diz lá no Gênesis capítulo 12, verso 3, quando Deus fala para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então nós precisamos ter essa convicção, precisamos saber que a partir, então, quando Deus escolhe o povo de Israel para que seja um povo multiplicador da palavra de Deus, mas a corrupção tira as pessoas desse caminho, desse objetivo pelo qual Deus os criou, e então o pecado ele toma conta, e Deus então institui as leis, institui os sacrifícios, e ao passar do tempo, Deus vai, digamos assim, criando condições para que não só o seu povo escolhido fosse também, fosse alcançado pela salvação, pela eternidade com Deus, mas também Deus criou uma condição para que todo ser vivente, todo ser humano tenha essa condição de ter uma eternidade com Ele. E a maneira com a qual Deus então manda, Deus abre esse caminho é através de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo vem, dá a sua vida, o seu sangue, em sacrifício vivo, puro e agradável. E Ele então paga a nossa dívida, e a partir daí nós podemos ter essa convicção da eternidade com Deus. Porém, não é de qualquer maneira, né? A salvação, ela é pela graça, mas não é de graça. Então nós precisamos também fazer a nossa parte. Eu tenho falado muito essa frase nos últimos dias, não sei quais as circunstâncias, mas não sei também se é só comigo, mas quem sabe com muitos pode estar acontecendo também. Eu disse essa frase que eu vou falar agora por algumas vezes durante esses últimos dias. O impossível a gente consegue fazer, mas o milagre ele pertence a Deus. Essa frase eu li uma certa vez em um cartório, eu acho que foi aqui em Campo Mourão, provavelmente ainda esteja lá na parede. Estava pelo menos escrito assim: o impossível nós fazemos na hora, o milagre demora um pouquinho mais. Porque quando a gente chega em um departamento, quando a gente chega em algum lugar precisando de algo, a gente está com pressa, a gente sempre está com pressa. Aí você chega ali, você protocola um documento e pergunta: quantos dias para ficar pronto? Ah, são 15 dias, são 30 dias. E a ansiedade toma conta da gente. Mas daí quando nós voltamos para a questão da nossa salvação, da nossa eternidade com Deus, então a gente precisa ter esse discernimento e essa convicção de que dá impressão, né, quando a gente começa a pensar no ciclo da vida, 80 anos, 90 anos, quem sabe 100 anos, parece ser tanto tempo, mas quando a pessoa está chegando, né, nos 70, nos 80, quem sabe aquele que já chegou aos 90,
e começa a analisar o que se passou e imagina, e acaba chegando à conclusão que foi tão rápido. 90 anos foi tão rápido, né? Hoje eu começo a conversar com meu pai está completando 80, e ele chega a essa conclusão, de que os 80 foi muito rápido. E nós que ainda estamos aí pela metade do caminho, 40, 50, quem sabe 60, quanto tempo falta para a gente? Mas então vem nosso Senhor Jesus Cristo, através da provisão de Deus, para abrir então o caminho e poder abrir então a condição para que todo ser vivente, todo ser humano possa alcançar a eternidade com Deus. Então nós temos aí os evangelhos, e conforme diz o escritor do Evangelho de Mateus, né, que narra a história de Jesus e mais os 4 evangelhos, e depois nós então passamos para os Atos dos Apóstolos, pessoas que tiveram com essa convicção e deram sequência nos ensinamentos de Jesus, e depois nós chegamos nas cartas de Paulo. E hoje eu quero aqui analisar com vocês, pensar em algo a respeito do apóstolo Paulo. Eu sempre costumo dizer que a conversão de Paulo foi algo extraordinário, porque Paulo era um homem do coração tão duro, e um homem tão cheio de si, que considerava-se sábio. Ele foi instruído na lei, de acordo com a época dos judeus, em que Jesus viveu. Então Paulo, ele era doutor da lei, ele foi instruído aos pés de Gamaliel, que era um dos instrutores mais respeitados da época, e com isso Paulo então se torna um homem cheio de si. Mas um certo dia Paulo está indo pelo caminho com cartas de autorização para prender os cristãos, aqueles que estavam segurando a barra, porque Jesus tinha sido morto, os discípulos estavam sendo perseguidos, mas os cristãos que realmente tinham se convertido estavam segurando as rédeas. E Paulo está indo pelo caminho de Damasco para levar preso pessoas que estavam ali na brecha para manter realmente a palavra de Jesus. E então Jesus aparece pessoalmente para Paulo e derruba ele por terra. Então eu costumo dizer que a única maneira para quebrar o coração de Paulo era essa, porque se tivesse outra maneira, Deus tinha mandado outra pessoa pregar para ele. Tanto que quando Paulo ele cai por terra, então Jesus fala com ele: eu sou Jesus a quem você persegue. Então Jesus, falando com ele, dá ordens que ele vá até Ananias. Ananias era um discípulo que também vivia com medo, mas que não tinha entregado os pontos. E aí então começa a história de Paulo. E Paulo, depois que ele realmente tem esse encontro com Jesus, ele fica isolado durante 3 anos e meio, 3 anos, se preparando, né, para que tenha realmente condições de enfrentar aquilo que ele sabia que estava esperando ele. Então Paulo ele se prepara e depois ele começa a fazer as suas viagens. Todo lugar que ele chega, ele é preso, ele é açoitado, né? Tem história com ele e Silas, mas ele não deixa se abater pela convicção de que ele realmente tinha essa missão de propagar a palavra de Jesus. E hoje, dia 5 de setembro de 2024, 2000 anos depois, ele não fazia ideia de que nós iríamos falar a respeito dele. E aí eu costumo dizer, sabemos que essa era que nós estamos vivendo, ela está prestes a se extinguir. Sabemos que Jesus está à porta e aqueles que realmente têm compromisso com Deus, nós que somos salvos, temos a oportunidade de sermos arrebatados, mesmo antes de passar pela morte. Mas, se essa história, ela continuar por mais 2000 anos, será que daqui 2000 anos, alguém vai se lembrar, os nossos descendentes vão fazer menção a nós,
de acordo com o que a palavra faz menção a Paulo, porque Paulo ele não se atemorizou diante de tudo aquilo que ele haveria de passar, até porque as pessoas que foram remanescentes da perseguição, eram pessoas forjadas e que sabiam que elas estavam correndo o risco de serem extintas conforme Jesus foi, né? Extintas no maneira, o tipo de morte que envergonhava, um tipo de morte injusta. Então eram pessoas que realmente tinham esse compromisso com a palavra. Então hoje eu quero discorrer com vocês, agora vamos lá, 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, um texto em que Paulo, ele fala à igreja de Corinto. Vamos fazer um apanhado aqui a partir do verso 7, 2 Coríntios capítulo 4, verso 7. Então a palavra diz lá, agora sim, vamos manter a tradução revista e atualizada. 2 Coríntios capítulo 4, verso 7. O poder de Paulo, o nosso poder, só vem de Deus. Vem só de Deus. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então hoje nós estamos falando a respeito do apóstolo Paulo. Quem sabe nós gostaríamos muito de ser semelhantes a ele. Quem sabe nós não temos ousadia para aceitar que nós temos condições de ser semelhante a ele. Quem sabe nós não temos essa ousadia, mas aí ele nos fala que esse tesouro que Jesus instituiu, ele está em vaso de barro. Vaso de barro somos nós, frágeis, imperfeitos, fracos, cheios de imperfeições. Mas por que está em nós? Para que a gente possa entender que de nós mesmos não temos condições de fazer nada, a não ser pela excelência do poder de Deus que está em nós. Então a palavra, lá quando João Batista estava falando a respeito de Jesus, seus discípulos chegaram a ele e disseram: João, tem um Jesus aí que está pregando, está batizando, está falando do reino de Deus, e como é que a gente fica? Então os discípulos de João ficaram com ciúme. O que João Batista disse? Esse que vem aí, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Convém que ele cresça e que eu diminua. Então hoje nós somos chamados a atenção pela palavra, para que, apesar de sermos esse vaso de barro, cheio de imperfeições, nós precisamos declarar que a excelência do poder de Deus, ela pode atuar em nós, através da nossa obediência. Aí o apóstolo Paulo diz que, no verso 8 aí, ó, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Então, o próprio Jesus, ele deixou claro na sua palavra: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Por quê? Porque Jesus venceu apesar de todas as dificuldades, ele venceu, ele deixou o seu exemplo para nós. Então Paulo, ele vem e reforça isso: nós estamos atribulados, porém não desanimados, não angustiados, porém não angustiados. Ou seja, nós podemos sim sentir
dificuldade, podemos sentir a tribulação, mas não podemos nos angustiar, não podemos desanimar, não podemos deixar isso apagar a excelência do poder de Deus nas nossas vidas. Perplexos, eu tive dando uma pesquisada ali, o significado da palavra perplexo, um deles é cheio de incertezas. Cheio de incertezas. Quem sabe a gente pode passar por períodos, por momentos da vida, que o inimigo sopra a incerteza, mas nós devemos devemos extirpar isso da nossa mente e não desanimar, conforme ele diz, perplexos, porém não desanimados. O inimigo, ele vai trabalhar todo o tempo da nossa vida, todo o tempo que a gente tem aqui, o inimigo vai trabalhar para tentar nos desanimar. Então a palavra nos chama a atenção, que mesmo que nós estejamos perplexos, cheios de incertezas, não podemos desanimar. Aí no verso 9 diz, perseguidos, porém não desamparados. Quantos dos nossos irmãos, que mesmo depois que terminou a escrita da palavra, quantos foram lançados às feras? Quantos cristãos que eram lançados para espetáculo? Pessoas que realmente tiveram convicção daquilo que eles estavam fazendo para não negar o nome de Jesus, e foram feitos de atração para aqueles que debochavam da palavra. Quantas pessoas que entregaram a sua vida foram perseguidos, mas daí na palavra nos dá a garantia de que não foram desamparados, porque nós sabemos que isso que nós passamos aqui não faz não tem significado se não for pelo fato de que temos uma eternidade, conforme até já disse um dia desses, nós temos uma eternidade. Agora, precisamos nos esforçar para que essa eternidade seja com Deus. Aí, prosseguindo aí no verso 9, abatidos, porém não destruídos. Ou seja, mesmo que a vida nos seja tirada, mesmo que as pessoas que fizeram esse compromisso com Deus naquela época de manter a palavra de Jesus, mesmo que eles foram abatidos, mas não destruídos. Por quê? Porque o seu exemplo de vida permanece, porque a sua história de vida permanece. Então a palavra nos chama a atenção a respeito disso. Verso 10, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo. O que é o morrer de Jesus? Levando sempre em nosso corpo o morrer de Jesus. Nós precisamos, em todos os instantes, em todos os momentos, realmente reconhecer a morte de Jesus e reconhecer a nossa morte para o pecado, para o mundo. Nós precisamos ter essa responsabilidade de realmente reconhecer e reforçar em cada instante da nossa vida o sacrifício de Jesus por nós. Porque a partir do momento que nós temos essa convicção, que nós entendemos realmente o sacrifício de Jesus, então nós temos condições de alcançar a graça que por Jesus nos foi proposta. Aquele que não tem certeza, aquele que tem dúvidas, aquele que não consegue realmente declarar a sua segurança em Jesus Cristo, ele está anulando o sacrifício de Jesus. Então, é uma responsabilidade nossa manter essa convicção e, como se diz, falar de boca cheia: eu sou salvo, sim, por Jesus. Apesar das minhas fraquezas, apesar das minhas imperfeições, o que nós vamos ainda ver aqui
no decorrer desse texto. Aí, olha só, verso 11, porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Então, em todos os momentos, nós precisamos estar preparados para essa morte da carne. Em ambos os sentidos, nós precisamos mortificar a nossa carne em todos os instantes para ter condições de nos santificar para encontrar com Deus, né? Conforme diz a palavra, né? Quem chegará até o Senhor? Aquele que tem mãos limpas, coração puro. A palavra diz que sem santificação não há como agradar ao Senhor. Então, conforme diz aí o verso 11, né? Nós somos entregues à morte por causa de Jesus. Então, em ambos os sentidos, a morte física, mas também tem a morte espiritual. Por quê? Porque o inimigo, ele guerreia todos os instantes para tirar o nosso objetivo, para apagar em nós o sacrifício de Jesus. Então, é por isso que precisamos vigiar, estar atentos constantemente, para não deixar o inimigo apagar a obra de Jesus em nossas vidas. Então, verso 11 aí, somos entregues à morte por Jesus, por amor a Jesus. E o verso 12, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Eu comecei a analisar, a pensar a respeito desse verso, e cheguei à seguinte conclusão. Paulo, quando está falando aqui à igreja, então ele está dizendo que ele sabe que vai ser morto por amor do evangelho, mas ele abre mão da sua própria vida para que os seus ouvintes tenham vida. Então, o sentido figurado da palavra e o sentido real da palavra. Então, todo crente, todo cristão, toda pessoa que teme a Deus, que realmente tem esse desejo, essa vontade, esse interesse de se aprofundar na palavra, então nós precisamos sempre entender aquilo que a palavra nos diz e aquilo que deixa para nós de exemplo a ser seguido. Então, Paulo aqui, ele fala que a morte opera em nós, mas em vós a vida. Então Paulo está dizendo, eu me entrego pessoalmente para que seja morto, para que a vida opere em vocês. Então nós vemos uma condição pela qual também nós precisamos ter essa convicção, mesmo que fosse, né? Eu desde criança eu ouço a respeito das pessoas que deram a sua vida para não negar o evangelho. Eu, quando era criança, né, adolescente ali, a gente ouvia muito a respeito disso. E eu me lembro que uma vez eu cheguei a sonhar que a gente estava num culto e entraram os perseguidores do evangelho, entraram dentro da igreja e começou a apontar armas e ameaçando tirar a vida das pessoas. Eu cheguei a sonhar com isso uma certa vez. E aí a gente tem aquele momento, né, de tensão. Mas como seria se realmente a gente passasse por isso? Nós aqui vivemos num país ainda sem perseguição, mas sabemos que pelo mundo afora existe muito disso. Pessoas estão se entregando, dando a sua própria vida para não negar o nome de Jesus. Então Paulo está dizendo aqui, eu me dou, eu sei que eu vou ser morto, mas para que vocês tenham vida. Verso 13, tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Então Paulo deixa essa instrução. Ele diz, eu criei, por isso é que falei.
E aí agora nós, hoje, dizemos, nós também cremos, por isso também falamos. Então, a responsabilidade que a palavra nos chama, para que tenhamos essa convicção. Então, nós cremos e por isso falamos. Nós vivemos o impossível, nós acreditamos no milagre, mesmo que esse milagre não aconteça enquanto nós estamos vivos, mas sabemos que a palavra de Deus, ela não volta atrás. Ou seja, Deus criou todas as coisas e tem todas as coisas no seu domínio, e tudo aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós e para todos aqueles que estão sobre essa terra, Ele haverá de cumprir. Então essa convicção, ela nos dá a garantia de que também temos a chance de passar a eternidade com Ele. Depende do nosso esforço, do nosso comprometimento de cada dia. Verso 14, sabendo que Ele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Ou seja, confirmação de toda essa convicção. Então hoje nós estamos aqui reunidos. A palavra nos chama a atenção a respeito disso. Passamos pelas dificuldades de todos os dias. O inimigo, ele se levanta para tentar nos confundir, mas cada vez que o inimigo se levanta, precisamos fazer cumprir a palavra em nossas vidas, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Verso 15, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças, por meio de muitos, para a glória de Deus. Olha aqui, palavra de conforto, porque todas as coisas existem por amor de vós. Ou seja, Deus, Ele, na sua infinita misericórdia, Ele proporciona as condições para que nós possamos ter essa segurança. Mas, volto a frisar, se nós não exercermos a fé, como que a gente vai ter a convicção dessa segurança? Então a palavra nos chama a atenção, nós precisamos realmente nos posicionar, precisamos realmente ter esse objetivo de servir a Deus, esse objetivo de todos os dias nos arrependermos, esse objetivo de todos os dias nos colocarmos à disposição do serviço de Deus. De que maneira? Sendo realmente os multiplicadores da palavra. Quando, não tem um ditado que diz que aquele que não atrapalha já ajuda? No meio do povo cristão, não pode ser assim. Ah não, eu não atrapalhando eu já ajudo. Não, eu não atrapalho, mas eu ajudo. De que maneira? O meu estilo de vida, o meu testemunho, a minha maneira de se comportar, a minha maneira de expressar gratidão, a minha maneira de conversar com as pessoas, né? O palavreado, né? O dicionário do cristão, ele tem que ser diferente daquilo que o mundo ensina. É incrível, né? Que a gente observa nas nossas crianças, as coisas do mal, você não precisa ensinar para a criança, está no instinto do ser humano, as coisas do mal. As coisas do bem, você precisa, conforme diz a palavra, inculcar na mente da criança todos os dias. Por quê? Porque o gênio, né? A personalidade, a nossa personalidade, ela é corrompida pelo mal. Então, por isso, todos os dias nós precisamos negar essa carne, para que então nós possamos nos aperfeiçoar e alcançar a misericórdia de Deus. Seguindo, lá no verso 16. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia.
olha, mais um conforto, mais um consolo, mais uma garantia que Deus nos dá, que nós, mesmo habitando esse corpo corrupto, mesmo habitando esse corpo imperfeito, mas o nosso homem interior, o nosso ser criado por Deus, tem a condição de se renovar dia após dia. Por isso que a palavra diz, né, que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Por quê? Porque nós também precisamos renovar esse compromisso com Deus todas as manhãs. Verso 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Como se conformar quando Paulo fala nossa leve e momentânea tribulação? Como se conformar quando Paulo escreve isso, mesmo estando preso, mesmo estando privado da sua liberdade, privado dos seus direitos, sendo ele um homem culto, um homem estudado, um homem conhecedor, e estava ali privado de liberdade, mas encorajando aqueles que ouviriam a sua palavra e que teriam que resistir a toda essa dificuldade para então alcançar a eternidade com Deus. Então, quando ele diz, porque essa nossa leve e momentânea tribulação, então ele abre esse leque para que hoje nós possamos nos comparar a ele e pensar, puxa vida, Paulo escreve isso estando preso e trata como uma leve e momentânea tribulação. Será que aquilo que eu estou passando, será que aquilo que eu passo no dia a dia tem comparação com isso que os nossos irmãos passaram para que hoje nós estejamos aqui falando da palavra? São coisas que eu fico meditando e pensando. Eu falo muito a respeito da murmuração, como Deus deve se entristecer, com certeza Ele se entristece, quando a gente às vezes, mesmo desapercebidos, murmuramos de qualquer coisa. Então, veja bem, nós não temos motivo para murmuração. Nós precisamos sim confiar no plano de Deus na nossa vida. Precisamos sim ter fé e convicção de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí, continuando lá, verso 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não, as que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então aqui, nós podemos concluir o nosso pensamento desta noite. Tudo o que nós fazemos, nosso dia a dia, tudo o que nós apresentamos, em tudo que nós fazemos, independentemente de quando a gente está conversando com alguém a respeito da palavra, independentemente quando a gente está no objetivo de um evangelismo, independente de tudo que a gente está fazendo, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, precisamos entender que as coisas que se veem são temporais, mas nós temos fé nas que se não veem, que são eternas. Então que nesta noite nós possamos entender isso, e conforme nós cantamos, né? Que tudo que nós fazemos, tudo tem a ver com Ele. Mesmo que eu me abalar, o Teu amor vai me sustentar. Então que nós possamos nesta noite receber de Deus essa palavra de conforto, de ânimo, para que possamos permanecer firmes nesse propósito, para que possamos realmente ter segurança daquilo que temos feito e temos falado,
que precisamos ter realmente essa convicção, permanecer firmes nesse propósito, não deixar nada nos abalar, não deixar as intempéries do nosso derredor nos abalar, não deixar as dificuldades tirar a nossa paz, o nosso compromisso, a nossa convicção, entender que não estamos aqui nesta noite por acaso, estamos aqui porque houve e há um plano de Deus, um plano de salvação que parte do coração de Deus para as nossas vidas, e que não podemos jamais anular o sacrifício de Jesus nas nossas vidas, e que nesta noite haja realmente em nossos corações, em nossa vida, em nosso ser, que haja transformação, que haja conversão, que haja mudança de vida. Quem sabe você veio aqui nesta noite para, quem sabe, pedindo de Deus uma palavra, e eu creio pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo há de ministrar no seu coração, para que você possa entender, que não é pelos nossos méritos, que não é pelo nosso merecimento, mas sim pela misericórdia de Deus, e que se nós, todos os momentos da nossa vida, tivermos essa convicção de buscar primeiramente o reino de Deus, as demais coisas nos serão acrescentadas. Amém? Que Deus abençoe a todos. Quero passar a palavra para o pastor, e que Deus possa continuar nos dando condições de permanecer firmes nesse propósito, apesar de todas as barreiras, de tudo aquilo que se levanta no dia a dia, mas que nós tenhamos condições de permanecer no propósito, de fazer a vontade de Deus, e que Deus possa também contar conosco, né, nessa caminhada, porque nós precisamos ser os multiplicadores, levar mais pessoas ao conhecimento da palavra. Amém.